Olá, bem-vindos ao quarto módulo do nosso curso de Gestão por Competências na Seção Judiciária do Espírito Santo. Neste módulo, vamos nos ater a reconhecer um pouco mais a relação entre competência e processo de trabalho. Para isso, vamos apresentar as competências organizacionais ou fundamentais da Justiça Federal. Estas competências foram mapeadas pelo Conselho da Justiça Federal. E também teremos a oportunidade de fazer um exercício sobre uma dessas competências, a comunicação. Então, vamos agora ao primeiro slide, que novamente apresenta a ideia central que está norteando este nosso curso, que é o conceito de competência. Então, novamente, vamos lembrar que competência é a reunião de conhecimento, que é o saber teórico que temos sobre um tema, habilidade, a capacidade de saber fazer ou aplicar esse tema na prática, e atitude, a nossa motivação e intenção de fazer com que esse conhecimento seja aplicado realmente. Então, começamos agora então o quarto módulo. Bem-vindo. Vamos então, novamente, nos aproximar da relação entre competência e processo de trabalho. Um processo de trabalho é o caminho que se faz para realizar uma tarefa e que demanda várias etapas para ocorrer. Essas etapas, por sua vez, são realizadas por diferentes membros de uma organização, seja dentro do mesmo setor ou de setores diferentes. O exemplo em nossa seccional é o caminho que os processos administrativos ou judiciais precisam fazer para chegar a um resultado final. Para compreendermos melhor como reconhecer uma competência em relação a um processo de trabalho, vamos usar um exemplo. Como dito no terceiro módulo, existem competências que são próprias da organização e todos os seus membros devem possuí-las. São chamadas de competências organizacionais ou fundamentais, ou seja, elas definem uma identidade, uma forma de comportamento próprio de quem trabalha na organização. Segundo o Conselho da Justiça Federal, que iniciou no ano de 2000 um trabalho sobre competências na Justiça Federal, uma das competências fundamentais que todo magistrado e servidor deve possuir para atuar é a comunicação, base fundamental de qualquer processo de trabalho. Vamos entender então o porquê desta competência, a comunicação, ser considerada fundamental dentro do rol de competências. Segundo o Dicionário de Competências do Conselho da Justiça Federal, comunicação é capacidade de transmitir e receber informações relativas ao ambiente profissional, conforme a adequada utilização da linguagem, os meios disponíveis e as estratégias da organização. Ou seja, todo processo de trabalho necessita dessa competência para funcionar, visto que ela permite às várias partes responsáveis pelo andamento de um processo se relacionarem. Vamos agora nos aproximar de uma forma um pouco mais prática do conceito de competência, através de um exercício que vai nos ajudar a mapear uma das competências fundamentais em nós, a comunicação. É importante seguir as regras que são apresentadas logo a seguir para que o exercício seja corretamente realizado. Vamos então às regras. Primeiro, você deve solicitar que um servidor com quem você trabalha responda as perguntas no próximo slide. Escolha alguém que se sinta livre para responder. Imprima o questionário que se encontra no arquivo anexo deste módulo e entregue ao seu avaliador.
O acordo é que você não poderá saber o que ele vai escrever sobre você. Após ele terminar a avaliação, solicite que ele envie o arquivo para o e-mail cursos@jfes.jus.br. É importante que ele coloque o seu nome na avaliação. Esta avaliação não tem o objetivo de classificar o grau de competência de cada gestor, mas simplesmente fazer uma primeira aproximação prática de um mapeamento de competências, para que possamos compreender melhor o que isto significa. Lembro que este exercício é obrigatório para a conclusão do curso. Tenho então um bom exercício. Mais detalhes, vocês podem acessar o fórum de notícias, que iremos colocar informações mais específicas para a prática desse exercício. Boa sorte! Vejamos então as 6 perguntas que o servidor que você escolheu irá responder a respeito da competência da comunicação que você tem. É importante lembrar que no fórum de notícias se encontram informações mais detalhadas sobre a prática deste exercício. Vamos então às perguntas. A primeira é: transmita informações de maneira clara, objetiva e cordial, utilizando o meio mais adequado aos resultados pretendidos? Segundo, expresso o meu ponto de vista em relação ao outro ou ao assunto abordado, respeitando o conteúdo da mensagem, o tempo de fala e os interesses e motivações do interlocutor? Terceiro, em minhas interações, questiono construtivamente o interlocutor sobre pontos subjetivos ou não compreendidos? Quarta, utilizo comunicação não verbal, apresentando expressão facial, postura e gestos apropriados em minhas interações? Quinta, demonstro receptividade aos feedbacks que recebo sobre meu desempenho? E sexta, forneço feedback sobre fato específico, observando o momento oportuno? Estas, então, são as 6 perguntas que devem ser respondidas pelo servidor que você escolheu. É importante entender que o próprio questionário é autoexplicativo e pode orientar o servidor a fazer o exercício de mapeamento solicitado. De qualquer forma, no fórum de notícias existem orientações mais específicas que vão ajudar a realização deste exercício. Qualquer dúvida, basta fazer contato com o tutor através do fórum de notícias ou do e-mail cursos@jfes.jus.br. Bom exercício! Dando continuidade a uma visão mais prática da relação entre competência e processo de trabalho. Para a definição de uma competência, é necessário verificar como um processo de trabalho deve ser realizado com qualidade e que esteja de acordo aos princípios e valores que norteiam a organização. A comunicação, por exemplo, é uma necessidade dentro de qualquer ambiente que envolva 2 ou mais seres humanos, sendo uma condição básica para que as relações humanas ocorram. Portanto, esta competência deve estar presente sempre nas organizações humanas e, por isso, é considerada uma competência fundamental. Vejamos agora os passos para realizar uma gestão por competência. Primeiro, a definição de uma competência é feita através da análise dos processos de trabalho que uma organização possui para o seu funcionamento. Segundo passo, dessa análise do processo de trabalho, pode ser extraído o conjunto de atividades que devem ser realizadas
para sua correta e eficaz execução. Terceiro passo: cada atividade necessita de um conhecimento, habilidade e atitude para ser realizada. Esta é a primeira percepção da competência necessária para sua definição. Quarto passo: definida a possível competência, se elenca suas características e o tipo de comportamento que deve ter quem precisa aplicá-la. Aqui é feito o mapeamento da competência. Quinto passo: desse mapeamento é feita uma avaliação do grau de desenvolvimento dessa competência, junto aos servidores que deveriam possuí-la. E desta avaliação será detectado os graus de deficiência, chamados de gaps, que precisam ser resolvidos através de um programa de capacitação direcionado para cobrir essas deficiências. Sexto passo: após aplicada a capacitação proposta para tratar da deficiência da competência, será feita uma avaliação de desempenho, onde será verificado se houve um real avanço em suprir esta deficiência. Sétimo passo: dessa avaliação será redefinido um novo ciclo de trabalho para a manutenção dessa competência no nível que se conquistou, ou se é necessário um novo avanço para suprir algum grau de deficiência ainda existente. Dessa forma, chegamos ao final de um ciclo da gestão por competências, iniciado na aproximação da identidade da organização, ou seja, sua missão, visão e valores, o motivo que deveria nos levar a trabalhar todos os dias. Reconhecer os processos de trabalho que eu e os demais servidores devemos executar para a realização do motivo da organização existir. Conhecendo de forma mais objetiva o processo de trabalho, podemos começar a identificar as competências necessárias para sua correta e qualificada execução, e ao mesmo tempo verificar as deficiências das competências, os gaps, nos servidores responsáveis pelo processo. Identificadas as competências e seus pontos de deficiência nos servidores, podemos propor um programa individual de capacitação, visando atender a cada servidor de acordo às suas necessidades de qualificação. Após a capacitação ser realizada, devemos acompanhar o servidor quanto à capacidade que ele terá de preencher a deficiência e qualificar o seu trabalho. Com o tempo, iremos apoiando os membros da organização no desenvolvimento do seu trabalho de forma objetiva, clara e consciente, evitando o personalismo e a subjetividade de interpretação do trabalho realizado, valorizando os indivíduos por mérito demonstrado. Vejamos a seguir as 4 outras competências fundamentais que o Conselho da Justiça Federal listou a respeito do Judiciário Federal, para todos os magistrados e servidores. Então temos, além da comunicação, o relacionamento interpessoal, a capacidade empreendedora, o foco no cliente e a administração do trabalho. Vamos ver a seguir uma descrição de cada uma dessas competências. Relacionamento interpessoal é a capacidade de conviver com uma ou mais pessoas, até mesmo diante de situações de conflito, atuando de forma a contribuir para o alcance de objetivos comuns. Veja a seguir os itens que caracterizam esta competência. Primeiro, convive de forma harmoniosa com seus colegas e superiores,
respeitando as diferenças individuais. Segundo, desenvolve trabalho em grupo, superando interesses. Terceiro, guarda sigilo sobre as informações e acontecimentos referentes ao ambiente profissional, quando necessário. Quarto, modifica seu julgamento ou comportamento diante de argumentações convincentes, respeitando valores e interesses do grupo. Capacidade empreendedora é a capacidade de identificar oportunidades, propor e implementar soluções inovadoras, viáveis e adequadas. Veja os itens que caracterizam esta competência. 1. Participa continuamente de ações de desenvolvimento profissional para eliminar lacunas de desempenho. 2. Seleciona as metodologias de trabalho mais adequadas à consecução das estratégias da unidade-instituição. 3. Estabelece parceria entre a sua unidade e as demais da instituição, com vistas ao compartilhamento de boas práticas e à efetividade dos serviços produtos. 4. Apresenta ideias e projetos para os diversos níveis hierárquicos e ou representantes de outros órgãos, a fim de agregar valor para a organização. Foco no cliente. Capacidade de interagir com os clientes e implementar estratégias que visem a sua satisfação. Veja os itens que caracterizam esta competência. 1. Atende o cliente com presteza e flexibilidade, demonstrando empatia para satisfazer suas demandas. 2. Interage com o cliente, buscando compreender suas necessidades e sugerindo alternativas de solução para as demandas. 3. Interage com o cliente para monitorar a qualidade dos serviços prestados. 4. Implementa ações para aumentar a satisfação do cliente, com base na realidade institucional e na viabilidade técnica e tecnológica. 5. Antecipa-se às necessidades do cliente, fornecendo soluções viáveis e com qualidade. E, finalmente, a última das competências fundamentais, a administração do trabalho, que é a capacidade de realizar o trabalho, mantendo foco nos objetivos e nas metas estabelecidas para a unidade. Veja os itens que caracterizam esta competência. 1. Mantém atualizados, disponíveis e acessíveis dados e informações referentes ao trabalho que executa, de modo a garantir a continuidade das atividades. 2. Organiza suas atividades, otimizando seu tempo de trabalho, a fim de garantir a realização daquelas importantes e urgentes para o alcance das metas da unidade. 3. Analisa criticamente os processos de trabalho com vistas à sua otimização. 4. Realiza as atividades sob sua responsabilidade, comprometendo-se com o alcance das metas estabelecidas e respeitando o espaço profissional dos colegas. E 5. Zela pelos equipamentos mobiliários sob sua responsabilidade e pelo uso adequado de material, o que demonstra preocupação com a coisa pública e consciência ambiental. Chegamos, então, ao final do quarto módulo
e da segunda semana do nosso curso de Gestão por Competências na Seção Judiciária do Espírito Santo. O que aprendemos neste quarto módulo? Primeiro, a relação um pouco mais aproximada entre competência e processo de trabalho. Segundo, fizemos um exercício prático para mapear a competência da comunicação. Terceiro, entendemos melhor os 7 passos para aplicar a gestão por competências em uma organização. E, finalmente, vimos a relação de 5 competências fundamentais listadas pelo Conselho de Justiça Federal para o Judiciário Federal, que são a comunicação, o relacionamento interpessoal, a capacidade empreendedora, o foco no cliente e a administração do trabalho. Lembrando que, como são competências fundamentais, elas são necessárias para todos os membros da nossa seccional. Informo que a terceira e última semana do curso vai se iniciar no dia 20 de novembro, segunda-feira, e se encerra no dia 27 de novembro, na outra segunda-feira. Nesta terceira semana, você terá acesso ao 5º e último módulo do curso. E, finalmente, com relação ao exercício deste 4º módulo, informo ou lembro que é obrigatório. E caso necessite de uma melhor orientação para fazê-lo, basta acessar o Fórum de Notícias na sala de ambientação, onde você vai encontrar um pequeno roteiro de orientação. Espero você na próxima e última semana. Bons estudos!